Estamos iniciando o IDIcast. Estamos com uma convidada de honra aqui, doutora Beatriz Formigueri. Acordou 1 da manhã e já está aqui do nosso ladinho, tá? Para vocês terem uma noção. Nós estamos aqui, acho que deve ser umas 10 horas agora. Ela veio fazer um curso Mastogripe com o Dr. Tiago Cavalcante, em Balneário Camboriú. E roubamos ela. Vamos passar a manhã fazendo perguntas inesquecíveis, que Li- todo mundo quer saber. Literalmente Seja inesquecíveis. bem-vinda. Obrigada, Débora, por sua disponibilidade de estar aqui e de me receber, tá? Da gente fazer esse bate-papo, que eu acho que é bem mais interessante e legal para os nossos pacientes mesmo, para eles tirarem as dúvidas reais, né? Que às vezes a gente explicando lá nas nossas mídias sociais e tentando passar a nossa visão, às vezes não é tão interessante como num bate-papo, porque a gente fica mais descontraído. Agora a gente quer saber da sua vida. Como Vamos que tudo lá. começou a história da doutora? Bem, não foi bem uma história, né? Eu sabia que eu queria fazer medicina desde criança, né? Acho que a influência do meu pai. Meu pai é médico, tá no Mato Grosso faz quanto? Uns 47, 50 anos, pouquinho tempo já. E nós tínhamos um hospital no interior do Mato Grosso, então acho que de tanto conviver com aquilo, ver com aquilo, então, né, eu sabia o que eu queria já desde sempre, né? E eu costumo brincar, né, que com 15 anos, ao invés de eu ganhar uma festa de 15 anos, eu ganhei uma mala, né? E graças a Deus que me deram essa mala, que para mim é uma vara de soltura, né? Me abriu o mundo das oportunidades e de conhecer outras coisas fora aquilo que a gente já sempre vivia, né? Então eu fui estudar fora com 15 anos, fiz meu segundo grau no interior de São Paulo, fiz em São José do Rio Preto, fiz o segundo, terceiro ano e o cursinho, né? Como queria fazer medicina e não queria passar em qualquer coisa, naquela época tinha o tal do vestibular, né? Então era um inferno aquilo. E aí esquentei a bunda no banco lá do ângulo Tamandaré 2 anos, né? Tá certo. Aí depois eu passei em 2 faculdades de medicina, eu escolhia muito, sempre fui muito mala, né? Então, como mala, eu queria passar em boa É isso faculdade. aí, tá certo. E aí, não queria um, só queria aquelas outras. E aí eu passei na PUC São Paulo e na PUC Paraná. Meu pai é formado pela PUC Paraná. Então, eu fiz PUC Paraná também. Fiquei lá em Curitiba uns bons anos, fiz 3 anos de residência de cirurgia geral. Não sabia que eu queria fazer cirurgia plástica, eu tinha dúvida, porque eu adorava trauma, tá? Então, desde que eu entrei na faculdade, eu fazia plantão. Desde o segundo ano da faculdade, fazia plantão no pronto-socorro, no pronto-socorro do Hospital Universitário Cajuru, tá? Então, foi de lá. No começo, eu já sabia que eu queria cirurgia, já sabia que não era clínica. No primeiro ano, eu sabia que era cirurgia, porque eu gostava das matérias afins, anatomia, cirurgia, técnica cirúrgica, adorava aquilo. Então, eu sabia que clínica não era, só não sabia o que que era da cirurgia. Fiz lá a cirurgia geral no final e chegou ao fim da cirurgia geral, eu não sabia bem o que eu queria, se era cirurgia do aparelho digestivo, se era trauma, se era vascular. Meu negócio era cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia plástica. Aí fui pro terceiro ano. Aí no terceiro ano, falei assim: ah, quer saber? Vou fazer esse negócio de cirurgia aparelho digestivo, não, vou cair fora desse Graças a negócio. Deus, meu Deus, essa mulher é foda. Quem não conhece Ah, ela, sou gente. nada, cai isso, tá? Aí caí fora desse troço aí de cirurgia do aparelho digestivo, quer saber desse troço, não. Fazer cirurgia plástica. Vamos lá para cirurgia plástica. Aí mais 3 anos de cirurgia plástica. A plástica eu fiz em São Paulo, no hospital, no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, tá? O maior hospital da zona norte de São Paulo, tá? Da cidade de São Paulo. Ali era rolo e confusão. Ali eu falava, né, que separa os meninos dos lobos, né? Mandaqui foi uma grande escola, tá? De cirurgia plástica e para a vida. Lá você via de tudo, de todos os casos, das coisas mais dramáticas, né? Todo mundo hoje em dia acha que quando a gente se forma cirurgião plástico, a gente já começa a fazer lipo, prótese de mama, aqui, tá? Não, cirurgia plástica, o princípio dela, o fundamento é o reparo, tá? As pessoas se esquecem que para você conseguir atingir um estado de boa qualidade numa cirurgia de contorno corporal, numa cirurgia de mama, você tem que saber o caminho de ida e o caminho de vinda. Não adianta nada, tá? Então, você tem que saber a cirurgia reparadora, é a base do nosso serviço. Então, eu vim num serviço de reparadora, sempre fiz muita reparadora. Toda terça-feira nós fazíamos cirurgia de reconstrução de mama e toda quinta-feira nós fazíamos cirurgia de contorno corporal pós-obesidade, tá? Então, ao longo de 3 anos, muita coisa. Terminei os 3 anos, né? Resolvi ficar um pouquinho lá nos Estados Unidos. Fui para a Universidade da Califórnia, tá? Isso foi um ponto bem marcante. Eu fui lá acompanhar o Dr. Al Said Ali. Dr. Al Ali é uma referência em cirurgia de contorno corporal pós-obesidade dentro da cirurgia plástica, né? Ele e o Dr. Peter Ruban.
E aí, fui lá na Califórnia, o Dr. Awali é um querido, adora brasileiro, tá? Me recebeu de braços abertos. Beijo pra esse querido. Beijo para esse querido, agora tá em Dallas, tá? Ele foi para Cleveland Clinic e nos Emirados Árabes e agora voltou para Dallas, tá? O Dr. Ali é fenomenal, uma pessoa fantástica. E lá ele nos recebeu e mostrou e acolheu nos serviços e tudo mais. E isso foi um ponto marcante, foi 2013. E o mais marcante foi, porque eu vi uns troços lá que eu achava que, nossa, como esse povo tá atrasado, É tá? lá que você tem uma história boa pra contar É pra lá que eu gente, tenho uma né? história boa para contar. Nossa Senhora, como esse povo tá atrasado, mas que... Bem, dizem, né, que a ignorância, né, salva vidas, é real, né? Quando a gente termina a residência, a gente acha que sabe tudo e mais um pouco, pá, que nada. Aí é que a gente vê que a gente não sabe nada. Com o passar dos anos, aí a gente vê que a gente não sabe nada mesmo, né? Porque cada dia é uma coisa nova, é uma coisa diferente, são situações diferentes, pessoas diferentes. Então, diz que a pancada que lapida o diamante, então, conforme as pancadas da vida, a gente vai se aprimorando mais. E quando a gente termina, a gente é meio bobão, né? Meio iludido, acha que tá sabendo de tudo, não sabe nada. E foi de lá que eu vi que eu não sabia nada mesmo, né? Bem, 2013 veio, 2014 eu fui mamãe, fiquei grávida, 2015 eu tive as minhas geminhas, né? A Júlia e a Sofia. Sou apaixonada por essas meninas. Essas meninas são Elas fantásticas, gravam com a tá? doutora, fazem reels, assim, ó. Elas amam, tá? Elas amam, gente. Dá até briga lá em casa. É real. Se eu chamo uma, não chamo o outro, dá problema. Então, elas adoram. Elas são minhas modelos e elas gostam. Quando eu não faço o tema, elas sugerem. É desse jeito. A gente que Uhum. cuida do teu Instagram também, É, amamos colocar elas lá no as ar. meninas, né? E a prótese de silicone lá tem nome, chama-se Pablo, tá? Peraí, segura essa. Pablo, Faz tá? parte, é isso. Pablo, tá? Bem isso, o Pablo, tá? Elas são apaixonadas no Pablo. Mas enfim, aí 2014, 2015 fui mamãe, ok? Aí, mas mesmo assim não parou. Com 6 meses depois que eu havia tido as meninas, eu resolvi que não dava, né? Assim, só para poder ficar só naquilo da medicina. Eu resolvi que meu marido me chamou, eu falei, fazer esse troço, não, esse troço é muito chato. Depois eu falei assim, acho que é melhor eu ir atrás desse trem, senão vai dar ruim pro meu lado. Fazer gestão. Fui fazer gestão de clínica e hospital na Fundação Getúlio Vargas, na E aí, FGV. te salvou? Abriu a vista para muita coisa, tá? Então, muita coisa que hoje a gente tem visto acontecer já é da linha dos hospitais e tudo mais, né? Então, que isso só foi expandido, né? Mais para os nossos consultórios. E mais especificamente após 2020. A revolução já acontecia com o pessoal da dermatologia. Para plástica começou a vir depois de 2020, que veio a pandemia assolou todo mundo, a pandemia fez com que nós parássemos para rever muitas coisas, né? Então, aí a gente organizou as ideias, né? O que o pessoal da Dermato já fazia, já a gente só trouxe para a gente. E agora a gente está vendo que está indo para todas as áreas da medicina, né? Isso já é muito antigo, lá de 2013, 2014, das áreas hospitalares. Então, que agora a gente só transpõe. Também não satisfeita, via que os pacientes chegavam lá para, às vezes, fazer algum procedimento de face, não estava legal aquilo. Na época, a gente fazia tudo quanto é coisa, fazia nariz, fazia pálpebra, fazia tudo, tá? Eu resolvi fazer dermatocosmiatria. Eu fiz dermatocosmiatria na Faculdade de Medicina do ABC, tá? Então, eu levei, há 2 anos, eu levei as duas pós-graduações em conjunto, né? Então, eu fiz pós-graduação na Faculdade de Medicina do ABC e na Fundação Getúlio Vargas. Em 2017 foi um ano de muita mudança, tá? Foi quando decidimos que já estávamos há muito tempo em São Paulo e que nós tínhamos que voltar, né? Foi um bafafá, porque eu não queria voltar para o Mato Grosso de jeito Desgrudar de nenhum. lá, né? Não, tá? Nunca me imaginei voltando, né? Isso não escondo de ninguém. Segundo meu marido, foi um ano de briga. E foi um ano de briga. Porque eu falava, Joaquim, meu filho, mas nós já somos velhos. O que nós vamos querer voltar, começar do zero de novo? Sem condições isso aqui, com 2 crianças pequenas ainda. Vamos largar a estabilidade, a segurança para começar do zero com a meninada nova? A gente já tem 40 anos, não dá para ficar brigando com a meninada nova. Que nada, tá? Faz 5 anos que nós estamos lá e foi assim a decisão mais acertada. Ao fim desse período de 2017, foi quando veio a ideia da clínica Formigueri, que aí a gente Tá está saindo. tá saindo, tá? Demorou, mas tá saindo, Jesus, tá?
tá saindo. E eu sempre vi que dentro da cirurgia plástica as coisas sempre foram fragmentadas e segmentadas com relação aos cuidados ao paciente em si, né? A gente fazia o ato operatório, o ato pré-operatório, orientava, mas no pós-operatório o pessoal ficava muito solto e às vezes isso ia fugir das nossas mãos, né? Então não tinha um segmento direto. Aí na clínica, durante o curso de gestão, eu, poxa, mas a gente pode fazer uma coisa bacana que se integre tudo, né? E a gente cuidar o paciente integralmente, desde o começo, do pré, propriamente o ato cirúrgico, e o mais interessante que é o pós, que o pós é 50% do nosso resultado, Total. tá? Então, eu vi esse gap, né? Em São Paulo já tinha alguma coisa nesse sentido, mas para ali, para onde eu estava indo, para Cuiabá, a gente fez uma pesquisa para, né, quando você vai fazer alguma coisa, você tenta fazer uma pesquisa de mercado antes, né? Então, fazendo uma pesquisa de mercado, a gente viu que aquilo era uma falha na cidade, que não tinha aquilo montado, né? Você olha aí, tá? Quem sabe? E aí ninguém chega montando serviço em lugar nenhum. Então, foram 2, 3 anos planejando, porque tudo começa de um bom planejamento, para daí, a partir de 2020, a gente começar de fato concretizar as coisas, né? Aí foi estudo de terreno, viabilidade do local, qual que era o local mais adequado para você construir, qual é o tamanho desse negócio. Tem que ver a viabilidade financeira disso, porque o negócio tem que ser sustentável. Sustentabilidade, o pessoal às vezes acha que é só com relação ao cunho natural da coisa, né? Da preservação do meio ambiente. Não, tem que ser sustentável também do ponto de vista financeiro, tá? Então, como que a gente ia montar um serviço para que ele fosse sustentável, socioeconomicamente também viável? Então, a gente fez todo esse planejamento para a gente ver a viabilidade desse negócio ao longo do tempo. Como veio a pandemia, a gente parou e se reestruturou, tá? Porque houve essa necessidade de parada. E para mim a pandemia, é até feio falar, mas para mim foi boa. Porque realmente eu pude parar com aquilo tudo e realmente ver o que de fato eu queria, né? E eu vi que eu gostava mais de fazer cirurgia de contorno corporal e mama. E aí veio, em 2020, o ano que virou tudo, tá? 2020 veio o R24R com o Thiago. 2020 veio o Total Definer Brasil, tá? Depois que eu andei com essa galera, tá certo que me tacaram bastante pedra, mas foi ótimo, tá? Porque são pessoas com afinidades do ponto de vista de pensamento e do ponto de vista de evolução. Então, realmente, é a turma que eu queria encontrar, e a gente se encontrou. Isso foi bom, porque é um puxando o outro, né? Então, você vê um, vê o outro. Isso foi abrindo a mente para diversas outras áreas da plástica que a gente achava que não era possível. Não, é possível sim, tá? 2020, final de 2020, começo de 2021, fiz minha terceira pós-graduação. Fui para fazer medicina hiperbárica, fiz pós-graduação em medicina hiperbárica na Faculdade de Ciências, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, né? Porque a gente começou a usar umas tecnologias que a gente punha fogo debaixo da pele, tá? No começo eu não botava muito fé no hiperbárico. Eu falei, mas gente, o que é esse trem aqui? Tá? Mas eu acho que esse negócio aqui é meio que enganação, esse troço. Eu sei que serve pro pé diabético, mas pra plástica. Ah, fecha lá as feridas meio esquisitas, mas pra plástica, mas pra lipo, que é isso, né? Até que eu mandei, comecei a usar o Renuvium, tá? Renuvium, ele aquece a pele abaixo da pele, a 89 graus. Então, é um pau de fogo, tá? E aí eu vi que eu mandei a primeira paciente para lá, essa mulher ficou boa demais. E aí deu 2, 3 dias, 4, essa mulher tava quase chutando bola. E quase nada inchado, e uma recuperação boa. Eu falei assim, ixi, acho que Troço bom, né? tem um troço bom. Tá na hora de eu estudar. Eu falei Meu assim, sonho é tá enfiar na isso aí. hora de eu estudar para que serve isso, né? Para poder indicar com categoria, né? Porque não é possível. E aí, junto com isso, veio uma reclamação das pacientes também, né? Falei, doutora, eu fui lá nos lugares que a senhora me mandou. Ó, não gostei porque era enfermeiro homem, não gostei porque o ambiente tinha gente com pé contaminado, com pé diabético, com pé doente, com afastador, gente sem pé, gente sem perna, gente sem braço, gente doente, gente com Covid. Então eu falei assim, olha só, mas não é que eu acho que é bom mesmo eu fazer, porque aí eu fico com essas pacientes ali dentro da clínica também, tá? Porque aí eu consigo controlar esse pós e trazer um atendimento de qualidade para essa paciente também nessa parte, né?
Ninguém fala quando vai nos serviços, né? É um Esses mergulho. detalhes, né? Esses detalhes. É um mergulho a 14 metros de profundidade. Isso não é explicado para o paciente antes. Eles não sabem nem o que é hiperbárica. Eles falam assim, lá na bariátrica. Nem sabe o que é isso. Então, você tem que explicar o que é, mostrar como é, ter uma equipe que, né, o pessoal lá do Cuiabá é ótimo, mas às vezes, pelo fato de não ter mulheres, e o pessoal que vai fazer cirurgia plástica as situações são um pouquinho diferentes, né, com relação ao cunho doença. Então, elas querem alguns cuidados um pouquinho diferentes, né? Então, é a tal da vulnerabilidade que nós estávamos conversando agora há pouco, tá? Então, é uma cirurgia que não é reparadora, é uma cirurgia de cunho estético em que a pessoa não está totalmente doente. Então, ela tem que entender o porquê que ela está fazendo um troço daquele que leva quase 2 horas, fica lá dentro e que no começo dá uma sensação esquisita, como se estivesse abafando o tímpano. Para que serve aquilo? Pô, ficar lá 2 horas naquele troço, tá? Então, você tem que explicar. Então, eu vi que isso era uma necessidade também ali do mercado de integrar isso dali, tá? Depois que Então, conhece, é outro mundo, é né? outro mundo. Realmente, a resposta inflamatória da cirurgia é outra. A gente tenta barrar a resposta inflamatória da cirurgia, né? Que é isso que a hiperbárica faz, né? É segurar a cascata inflamatória que está sendo exponencialmente aguçada pela cirurgia que nós estamos fazendo. E as tecnologias que liberam calor, elas produzem isso, né? Uma resposta inflamatória exacerbada, que o que você não quer, porque você precisa modular o fibroblasto, porque senão você vem com mais fibrose em cima e tudo mais. Então, para isso que a gente implementou isso no pós-operatório. Você Só que acha precisava que, entender. será que vai chegar um momento que isso vai ser regra? Acho Vai que já fazer está cirurgia, sendo, acho que já está depois... sendo, Débora, tá? Inclusive, protocolos estão sendo instituídos. Em alguns casos, a gente já faz até sessões antes, tá? O custo ainda, a gente tem que falar em custo, né? Tudo tem custo. E depois da pandemia, no mundo pós-pandemia, com relação à área de saúde, né? Isso aumentou exponencialmente. Todos os nossos consumíveis ficaram relativamente mais encarecidos devido às matérias-primas, né? Depois veio a tal da guerra ali, tá? Também lá para a Rússia, para aqueles lados lá, né? Então, isso piorou ainda mais a nossa cascata de fornecimento, né? Então, isso alavancou ainda mais o aumento dos custos no ramo hospitalar também, como em tudo, mas no ramo hospitalar foi bem acentuado. Então, subiu demais, tá? E a gente, né, vê essa situação, né? E às vezes o paciente não entende, então a gente tem que se explicar. Ah, mas elas têm que saber. Tem que saber a real. E tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar em Porque se tudo. tem aquela mulher que vai ter condições de estar realmente bancando Sim, todo, tem que fazer o todo. tem que fazer o E todo. a gente tá falando aqui agora de proteção, de segurança. Sim, sim. Não ia nem entrar nesse ponto, porque a gente tava Sim, contando a sim, história, sim. mas, Mas já acabou vamos. entrando, né? Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Mas da hiperbárica, então, vê o negócio do custo, tá? Então, assim, o protocolo o pessoal tá instituindo, às vezes, até 2 ou 3 hiperbáricas antes, tá? Pra você ver, tem alguns casos que são indicação mesmo, tá? Mas no pós-operatório já tem sido regra, viu? Principalmente para quem faz lipo de definição. Tem sido uma regra, tá? Praticamente todo paciente vai para lá. Só não vai quem tem claustrofobia, né? Que aí não tem jeito, tá? E em 2020 foi outras viradas de chave, R24R, cirurgia de recuperação rápida da mama, lipo HD com o professor Alfredo Roios. Tem que falar que é o diferencial, né? Tem que falar o diferencial, Única tá? do Brasil. No começo, a primeira mulher, A tá? primeira Uma das mulher que primeiras. fez. Foi eu e a Torejane, hein? Não dá pra esquecer a Inovando. Torejane, tá? A Torejane foi minha Foi amiga. junto? Foi junto. Mesmo Fomos as dia? 2 primeiras As meninas, duas primeiras? sim, do Brasil a fazer a lipo HD. Aí depois a única do Brasil é o Grandmaster, né? Que aí é o abdômen com mini abdômen HD, que aí eu fui para Colômbia, né? Que foi no começo desse ano agora, tá? Então isso me estimulou, você, que legal, vamos lá, né? E tem muito mais novidade para vir aí, viu, Débora? Fazendo um spoiler aqui, janeiro estamos vindo com muito mais coisa e mais quebra de paradigma. Essa nem você sabia. Ixi, cara, ela sempre traz uma, né? Novidade o É, tempo todo. novidade o tempo todo. Aí essa vai ser paulada, hein? Quero só ver. Já me deixou curiosa aqui. Imagina a mulherada que tá assistindo esse vídeo. Pois é, vai vir coisa bacana aí para melhorar ainda mais a cirurgia de contorno corporal, tá? Não vai ser para todo caso, óbvio, né? Mas para alguns casos selecionados vai valer muito a pena. Também é importante falar que também para alguns casos selecionados, tá mostrando aqui os vídeos, tem o pessoal da robótica, né? A cirurgia minimamente invasiva, que a gente ficava restrito apenas para o pessoal mais da urologia e da ginecologia, né? O pessoal fala cirurgia robótica para cirurgia de próstata, mas o que tem a ver com a cirurgia plástica, né? Pois é, você sabe que
a robótica, junto com a cirurgia videolaparoscópica, que já é uma coisa muito sabida do cirurgião geral, né? Videolaparoscopia a gente tinha no nosso treinamento na residência de cirurgia geral, né? A gente fazia vesícula com isso. No fim da minha residência, começou a fazer hérnia, pra você ver, né? 2006, 2007, 2008, 2009, de cirurgia geral. Começaram as hérnias via videolaparoscópica, e isso se expandiu para o fechamento de diástase. Então, é para toda mulher que vai servir isso? Não, mas é para alguns casos limítrofes. Nós estamos usando tecnologias que servem para retrair a pele. Exatamente para aquela mulher que é um limite, que a gente não sabe se vai deixar, se vai ser mini abdômen, se vai ficar alternando a barriga, se não vai. Entram as tecnologias de retração. Só que tem casos que só a lipo não vai adiantar com a tecnologia de retração. Aí você tem que associar o fechamento da diástase. E era o caso que a gente fazia o mini abdômen, tá? Aí veio a videolaparoscopia para o fechamento da diástase de uma forma mais tranquila, que é a técnica de escola, que a gente descola só no subcutâneo, não abaixo da musculatura, então a gente não entra na cavidade abdominal, então isso dá mais segurança ao método, tá? E também vem a cirurgia robótica em alguns casos, né? Com 3 furinhos na barriga, numa cicatriz que na linha imaginária da cesariana, de mulher que tem parto normal, que nem cicatriz de cesárea tem, então são 3 furinhos, você consegue corrigir uma diástase que às vezes é de 2, 3 centímetros, que às vezes aquele hipopressivo não consegue fechar tanto, né? E que você vê que fica com aquela barriguinha estufadinha de gravidinha ainda. Que mesmo você fazendo a lipo, não vai adiantar, porque vai ficar com aquela pochetinha, aquela barriguinha estufadinha, porque é flacidez de parede muscular. E você tem que fechar aquilo. Mas aí a pessoa não quer uma cicatriz de mini abdômen. Aí veio a cirurgia videolaparoscópica junto com a cirurgia robótica. Benefício? Menos downtime, menos corte, recuperação mais rápida, tá? Furinho Furinho, do 3. tamanho de uma caneta? Mais ou menos do tamanho de uma lipo, tá? Para entrar um trocáter de 0,5 a 1 centímetro. Então, é muito legal, é muito legal. E não para por aí. Junto com isso é o que eu tô falando. Tem o graft, tá? Que é a enxertia de gordura em grupamentos musculares para melhorar ainda mais a nossa cirurgia de contorno corporal, tá? Reto abdominal. A gente já faz o raft, né? Muitas vezes, que é a enxertia de gordura no músculo reto abdominal quando faz um abdômen. Mas o graft é na lipo. Às vezes a gente coloca no oblíquo, coloca no deltoide, coloca no peitoral, coloca no bumbum também a gordura. E o fato de você estar vendo isso guiado para o ultrassom traz mais segurança ao procedimento. Então, tudo que a gente está falando aqui é tentando melhorar tanto com relação ao aspecto técnico, mas também melhorar com relação ao aspecto segurança, tá? E a clínica Formigueri veio com relação a isso. Tanto é que a nossa, falar missão, visão, valores já é uma coisa mais meio demodê, né? O nosso DNA, né? Nosso DNA é remodelar a cirurgia plástica, né? Na verdade, né? É inovação, tecnologia, não parar, tá? Não parar, porque quem para fica para trás. Essa mulher não para, ela tá aqui, Realmente não. inclusive porque ela tá indo fazer um curso. Minha mãe E usei. já ficou puta com isso, já. Minha mãe já ficou puta com isso ontem. Tá na hora de separar. Eu falei assim, eu não vou parar nunca, tá? Porque isso faz parte da minha pessoa. Quem para fica para trás, eu não gosto de ficar para trás. Então, eu não vou parar jamais, tá? Então, infelizmente, é isso. Graças a Deus que meu marido parou de me encher o saco com relação a isso, porque ele me encheu o saco pra caramba, tá? Ele falava assim, ai, Beatriz, pelo amor de Deus, chega, 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 chega. Agora ele vê que é necessário, tá? Então, isso é bom, tá? Porque é real. E é rápido, né? Muito, tá? Esse ano mesmo, Muito. desde a R24R, a gente acompanha nas mídias sociais também. É curso que vai ladeira, assim, tu vai soltando. Que vai soltando. Não precisa de tanto trem, mas assim, seleciona aquilo que você quer, tá? Como eu trabalho só a mama e o contorno corporal, então eu vou com tudo nisso, porque realmente eu acho que é um divisor de águas na entrega dos nossos resultados e da segurança do paciente em si, tá? Realmente você consegue trazer o paciente, sair, tirar o paciente mesmo com mais rapidez, ter um menor downtime, que hoje em dia é muito importante, a mulherada trabalha, ninguém fica em casa cozinhando para seu ninguém, tá? É mãe, é esposa, é mulher, tem carreira. Então, quanto mais rápido ela voltar para sua atividade, é mais interessante. Então, a gente procura também entregar esse resultado um pouco mais rápido para ela. Aí é que vem a outra novidade também, a cirurgia plástica funcional, né? Eu anotei aqui, eu tô, Isso na aí. verdade, acho que eu tenho umas 20 Perguntas. perguntas, assim, só de entender os nomes. É, Depois vem a da galera, que a gente selecionou perguntas tá? do teu Instagram. Sim, Entramos lá no senhora. seu arquivo lá Sim, e senhora. tudo que essa mulherada perguntou, a gente trouxe aqui. Sim, E senhora. fale sobre essa cirurgia. Cirurgia plástica funcional, o que que é? Toda vez que a paciente chega no meu consultório, eu sempre faço uma bioimpedância. Antigamente,
a ficha da bioimpedância me caiu quando, em 2019, 2020 também, veio uma paciente para operar comigo, havia feito uma consulta virtual com ela, paciente do exterior, eu mesma medi, eu mesma pesei, IMC 25, mas eu via que aquele 25 era meio fake, tá? Eu falei, mas gente, não tá certo isso aqui não, tá? Quero chegar nesse assunto. Continua. Justamente, tá? Tá meio fake esse troço, tá esquisito, né? Mas vamos, né? 25, vamos, né? Aí, de repente, eu falei assim, mas gente, não tem como eu operar esse MC 25 desse jeito, que isso machuca demais, né? Porque é muito percentual de gordura. Então, isso tem que ser, é uma lipo muito grandona, é uma lipo que machuca muito, não dá para você fazer. Você tem um limite para você lipoaspirar, meu limite é de 7%, né? Então, quando eu extrapolo esse limite, geralmente a paciente fica mais anemiada, fica mais cansada. Pós-operatório já é um pouquinho mais arrastado. Então, para você operar com uma segurança, o paciente tem que estar no seu melhor momento, tá? Um colega meu lá de Cuiabá, que é o Gustavo, que a gente trabalha na clínica dele atualmente, eu trabalho lá na clínica do Gustavo Veiga, né? Enquanto a nossa, tô lá há 5 anos, enquanto a nossa não sai, então eu atendo lá na clínica do Gustavo. Gustavo, ele é médico de esporte e ele é nutrólogo. E uma vez ele me falou, nossa, mas tal paciente assim parece ser muito inflamada. Sabe quando aquele trem pega na cabeça? Eu falei, pior que é real mesmo, esse negócio de inflamado, eu achei que era conversa fiada. Mas não, tá? Tem paciente que realmente é mais inflamado. E a gente vê isso na própria bioimpedância, tá? Gordura. Quanto mais gordura a pessoa tem, às vezes a pessoa tem 45 quilos, mas a maioria das vezes é peso de gordura. Esses dias me chegou uma menina lá, olha os casos. Chegou uma menina lá, queria fazer prótese de mama, mas havia mudado a dieta, passou a ser vegana de 2020 para cá, mas sem, assim, o acompanhamento nutricional adequado, tá? Fizemos uma bioimpedância na menina. A menina tinha 40, 50 quilos, 1,60 m, mas 40% de percentual de gordura corporal e quase nada de massa magra. Caramba. Ou seja, ela incinerou a massa magra e virou uma bolinha de gordura, tá? Em suma, não tinha proteína para cicatrizar. Como é que vai cicatrizar uma cirurgia dessa? Altamente inflamada. Então, a bioimpedância protegeu ela para ela ficar Sempre. equilibrada para chegar no sonho. A bioimpedância sempre protege, né? E a gente tem que orientar, mas aí cabe ao paciente saber se ele vai querer seguir as orientações, sim ou não, tá? Quando a gente tenta trazer para baixo, sempre fica melhor o resultado. Tanto é que o pessoal, quando vai lá, eu sempre oriento, ó, tem que vir perdendo peso. Aí o pessoal já vem com aquelas dietaiada louca. Não adianta fazer dietaiada louca, tá? Faz dietaiada louca, eu explico isso toda hora no meu consultório. Não adianta você fechar a boca e ficar 3 dias sem comer. Não vai virar nada. Você vai queimar massa magra e vai chegar aqui com um percentual de gordura mais elevado. Vai exatamente fazer o efeito contrário. Você vai incinerar a água, vai incinerar o que é mais fácil de queimar, que é a tua proteína, e vai acumular gordura, tá? E acumula, aumenta o percentual de gordura, que é justamente o que eu não quero, que é um negócio que me faz inflamar. Então, se fosse dar uma dica aqui rápida. Não, galera, seguinte, não tem mistério, tá? É real. Segredo para o sucesso: atividade física, alimentação adequada. Acabou, tá? Botar uma nutri aí no meio, então não Não tem é só como nutri, tentar fazer sozinho. nutrólogo, endócrino e um bom personal. É a tríade. Não tem mistério. Seguiu a tríade endócrino ou nutrólogo, personal e nutri, acabou. Tô anotando até para mim aqui. Vou te jogar na Acabou. sinuca. Tem a tríade dentro do teu consultório hoje Tem para a indicar? tríade, com certeza. Perfeito, ó. Com Quem certeza. tá ouvindo, Com certeza. E a funcional veio para isso. Às vezes eu indico, sempre indico, tá? Só que o povo não vai. Entendeu? Não vai. Aí ali- quebra nossas pernas com taco de beisebol, tá? Aí por isso que eu fui fazer a cirurgia plástica funcional. Ok? Porque aquele paciente que não vai fazer, tá? Pelo menos eu tento preparar ele pelo menos uns 2, 3 meses antes. É porque quem tá com o sonho, eu quero, Justamente. meta, Mas é só vai ouvir daí. mas é só para preparar, porque depois não adianta. É você Eu e vou Deus, fazer né? a minha parte, tá? Só que a pessoa tem que fazer a parte dela depois também, tá? Eu faço metade, a outra pessoa, a sofredora do ato cirúrgico tem também que se responsabilizar, tá? Ninguém ali tem vara de condão e ninguém vai fazer magia, tá? Eu vou trabalhar com as possibilidades reais que eu tenho de um corpo real, para melhora do que a pessoa já tem. Não vou transformar ninguém. Eu não sou fada madrinha, não recebi vara de condão, tá?
a gente muda algumas coisas, mas desde que a pessoa esteja disposta a mudar também, aí você consegue muita coisa. Caso contrário, com persistência de hábitos incorretos, tanto de vida quanto de alimentação, não vai ter mudança nenhuma, vai continuar o mesmo lero-lero. E não adianta vir lá falar que não deu certo, que ficou ruim, que não sei o quê. Não adianta, não adianta, tá? Não vai ficar legal. Mas tu tem muito caso da mulherada que vai, faz lipo e... Doutora, Com certeza, todo dia, tá? E aí você vai lá e põe na bioimpedância, tá lá o trem. Tá? É todo santo dia isso, tá? E assim, você fica até chateado e aborrecido, né? Você fala, puta merda, devia ter nem operado, tá? É real. Porque a pessoa fala, doutora, não sei o quê, põe lá na bio, tá lá o trem, tá? tem que seguir a Melhora, risca, né? melhora, melhora. Mas não é rápido também, Débora, tá? Quem segue a risca e vê o resultado, vem a partir de uns 7, 8 meses a um ano, não é tão rápido, tá? Então a pessoa não adianta tentar ir no imediatismo. É só seguir aquilo que a gente está falando e acompanhar. Não para, tá? Não para. Às vezes não ficou tão do jeito que você queria. Legal, continua na missão. Se não ficar legal, garantia Apple. Fica tranquilo que eu refino depois, tá? Garantia Apple, gostei Garantia dessa, não Apple. esquece, hein? Mantrinha aqui da doutora. Mas não, é garantia Apple mesmo, tá? Tipo, faça o que a gente pediu, tá? Garantia Apple. Não tem problema, a gente corrige, sem crise, tá? Mas precisa fazer o que está sendo solicitado. Não adianta uma andorinha só, não vai fazer verão sozinha. De jeito nenhum. Cirurgia plástica, de tudo, é cirurgia de consciência, tá? É que nem o pessoal que faz gastroplastia e não muda os seus hábitos e seus pensamentos. Não vai adiantar nada, vai engordar tudo de volta. Com a plástica é a mesma coisa, tá? Tu diria que só pra lipo ou pra quem vai Pra fazer tudo. mama também? Mama, ué, mama. Qualquer O coisa. que é o peito? O peito é glândula, pele, gordura, tá? Fica subindo na balança 4 a 5 quilos pra você ver o que acontece com o teu peito. Tá? Não dá um ano, tá desabado, tá? Pode estar debaixo da glândula, debaixo do músculo. Eu falo isso para todo mundo que entra no meu consultório, Débora. Não tô mentindo. Quem é paciente que passa na consulta sabe. Ó, tem que ter estabilidade do peso. Aí o pessoal fala, ai, acha que é 2 quilos. 2 quilos é variação normal. O negócio são 4, 5, 6 quilos. Varia isso para você ver. O peito desaba, tá? Porque não tem... Um dia uma pessoa ficou brava comigo na caixinha lá de pergunta lá, que eu respondi assim, gente, a gente mora na Terra, né? A gravidade puxa para baixo. A pessoa ficou brava, falou assim que, como é que é? Não é esse tipo de médico que eu quero para cuidar de mim. É médico realista, né? Porque é real, a gente envelhece, perde colágeno. Eu falo que a gente toma banho, depois dos 40, o colágeno cai pelo ralo, tá? Tá? Boa. A gravidade puxa para baixo, tá? Oxida que nem um navio, tá? É tudo jogando contra. Aí a pessoa vai e me engorda 10 quilos, emagrece 10 quilos. Vai ter prótese que vai sustentar? Não vai, né, gente? Vai ter lipo que vai dar certo? Vai ter couro que vai aguentar? Vai ter renúvel que vai funcionar? Tem que seguir a risca. É tudo são manutenções, tá? É como se fosse, você faz a sua cirurgia de lipo, você tem que manter. Como? Com a tríade que eu falei. É legal fazer cirurgia, por exemplo, a gente vai ficando mais velho, como eu disse, vai perdendo colágeno, a pele vai ficando mais flácida, é real mesmo, tá? É necessário fazer uma manutenção. Você fez o renúvel não é para a vida inteira, não é duradouro. Assim como o Morpheus e assim como o Body Tight. São procedimentos que necessitam e exigem uma manutenção anual, tá? O estímulo de colágeno que você faz com esses equipamentos não é permanente, tá? Então, você tem que, uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos, fazer um estímulo, ou com uma radiofrequência agulhada ou não agulhada, ou com ultrassom micro ou macrofocado, precisa fazer. É importante, porque você vai estar estimulando, ou com bioestimulador mesmo, vai estar estimulando o seu colágeno. Então, não é eterno, E tá? também não é todo dia, não é todo mês, né? Não, Não de é igual o jeito Botox, tem que fazer não quase é a cada 4 6 meses. meses, quase 4 meses, justamente. Então, um troço que é um ano e meio, associado a hábito de vida saudável, não tem segredo, Débora. Pro investimento que fez, Não tem uma vez por ano, segredo. tá fácil. Não Até tem eu. segredo, não tem segredo. Tem uns casos marcantes, tá? Você me pediu sobre casos marcantes no consultório. Essa é uma amiga minha. A pessoa vai saber já, tá? De quem eu vou falar. Mas não posso falar nome, infelizmente, mas essa moça chegou lá, ela chegou com 2 lipos pregressas, mãe de 2 filhos, um menino de 15 e outro menino de 12, tá? Tinha feito 2 lipos já, aquele padrãozão de lipo que a gente estava acostumado, que eu também fazia, né? Depois de 2020 para cá, que o professor Alfredo falou pra gente, Alfredo Rois, para quem não sabe, foi quem inventou a lipo HD, tá, gente?
a gente aprendeu com ele, tá? Fazer a lipo HD. Obrigada, professor. Todo santo dia, amém. Tá? Beijão mesmo, gosto de ti também. Tá? Obrigada mesmo, tá? Obrigada. Ajudando nós É mulheres. é um divisor de águas. Realmente, Total Definer E é um homens. divisor de águas, ok? Assim como o R24R. Tiagão, valeu, tá? Então, é real, é divisor de águas. E ali com o professor, a gente viu. Aí chegou essa paciente, né, que fazia aquela lipona que a gente fazia no passado, limpava sua barriga, levava só os flancos, deixava as pernas, deixava os braços, deixava as costas. Aí, grande aqui em cima, fino aqui embaixo. Eu falo, tia véia gorda na praia. Tá? Toda vez que eu falo para os pacientes, eu falo assim, pessoal, não pode engordar. Sabe a tia véia gorda na praia? Quando a gente faz lipo com o abdômen, repara a tia véia gorda na praia. Vocês moram aqui, vocês vê, tá? As vó passando de biquíni aí, que fez a lipo lá na década de 90, na década de 80, tipo, gigante aqui em cima, tá? Barriga chapada, bunda de 10 quilômetros. Por quê? Lip enxertia de gordura no bumbum, barrigão chapado que tirou, fechou a diástase, mas num trabalho oblíquo, tá? E engorda de novo, porque a gente vai engordar, não tem jeito. Depois dos 40 anos, você olha pra comida, a comida te rebate com 2 quilos pra cima. É real, não faz atividade física, não come certo, ela volta. Você olha um doce, então, Jesus amado, é 4,5 kg, tá? Então não pode, tem que se controlar e tem que fazer a tríade aí, infelizmente. Isso cabe pra mim também, que eu detesto fazer a tríade, mas tem que fazer, não tem jeito, tá? E aí eu falo, mãe, já tinha véia gorda na praia? Aí o pessoal para, pensa, olha, é aquela mulher que é grande aqui em cima, barriga chapada e bundão grande, tá? Aí o pessoal fala, então, engordou depois da lipo, porque não fez o que tinha que ser feito. A gordura que eu removo, ela não volta, tá? Ela se hipertrofia nas partes que eu não lipoaspirei. E aí, Débora, entra uma outra perguntinha aí que eu vi que você queria me fazer. Vale só fazer lipinha na barriga e lipinha no flanco? Não vale não, galera. Vai adiantar? Depois você fica um mamute aqui em cima. Vai adiantar bração, colchão, dorsão, porque a gordura vai começar a engordar nas partes que eu não lipoaspirei. Nós precisamos fazer um conjunto, é harmonioso. Por isso é importante tratar os 14 segmentos corporais. Membros superiores, membros inferiores, dorso, costas, abdômen, flancos, remodelar os glúteos. Você vai mexer com todo o metabolismo da gordura. Então, veio essa paciente emblemática, 2 lipos. Aí a indicação era lipo com abdômen, né? Fizemos a lipo com abdômen. Lipão grandão, abdômen grandão. E aí eu falei assim, ó, é o seguinte, agora ou você muda de vida, ou na próxima é rolo e confusão, hein? Não tem mais coisa para fazer aí não, hein? Chega. Chega que vai dar rolo, vai complicar, vai dar necrose. Parou. Muda. Ela mudou. Ela falou para mim, volta 6 meses aqui, você vai ver. Deu outra. Voltou 6 meses. Nunca vi um trem daquele. Uma mulher de 45 anos de idade, tá? 2 filhos. Eu quero ver depois, antes, Eu depois. mostro, eu Os mostro. stories. Ficou assim, Jesus amado, tá? Olha, ela me virou e falou assim, ó, nunca tive essa barriga nem com 20 anos. Caramba. É, caramba. Que aquela que segue a tríade, que te escuta, Ela foi. vai virar modelo, vai ser um diferencial, vai ter a vida... Ela seguiu. Ela faz trem pesado com o personal, passa no pessoal da nutrologia e tá passando com a nutricionista. Mudou o hábito da família inteira. Ficou solteira, ainda tá casada? Não, graças a Deus. Não quero que ela separe do marido dela, não. O marido dela é muito gente boa, tá? Então Meu deu tudo amigo, certo, tá? porque Não, parou. tem tá? mulher que vai fazer Não, lipo, que melhora. não. É melhorar pra ela mesmo, né? E outra coisa, né? O pessoal fala, fazer lipo. Ninguém faz cirurgia pro marido, a gente faz cirurgia pra gente mesmo. Eu fiz uma cirurgia há 1 ano, foi uma lipo Boa. com abdômen, tá? Tive gêmeas, barrigão ficou, por mais que eu ficasse magra, tava ali aquele trem, tá? E aquilo me incomodava, sentava, ficava aquela pança, tá? Aquela diástase, aquela coisa horrorosa, dava pra nem maiô, tá? Que não ficava bom. Então aquilo me incomodava, meu marido, me incomodava. E é que eu falo para paciente quando vai no meu consultório. Quem quer a cirurgia? É você, seu marido, seu filho, sua filha, tá? Se a pessoa fala, sou eu, isso está me incomodando demais, eu acho que isso é indicação cirúrgica. Se ela me fala, tá incomodando mais ou menos, eu falo para ela pensar bem no que ela vai fazer. Porque a cirurgia, toda cirurgia tem risco, até para atravessar a rua, tá? Não é? Você sabe o que vai acontecer? Sabe, ok? Os riscos são minimizados com os exames, com os cuidados? São. Mas, sim, tem risco,
tá? Quando a gente pega um avião, como eu peguei hoje para vir para cá, por mais que a gente tenha o Six Lean Sigma, que é toda aquela cadeia de controle que também a gente usa na rede de saúde para isso, também tem o Six Lean Sigma da rede de saúde, que a gente faz durante time in, time out nas nossas cirurgias, que são cirurgias seguras, né? Com todo o controle que a gente faz de controle de temperatura, checar extremidades e tudo durante o ato operatório, é a mesma coisa do avião, tá? Então, pode cair? Pode, tá? Vai fazer o quê? Tá? Todos estamos submetidos. Infelizmente, a gente não tem... Vai saber quando vai Acho acontecer. que as técnicas e as tecnologias estão aí, né? Para tentar minimizar isso, mas, eventualmente, uma catástrofe acontece, como acontece com as quedas dos aviões. E só acontece com quem faz. Quem não faz, aí não precisa, né? Porque aí não está sujeito a isso, tá? Agora, quem faz está na chuva. E, às vezes, a gente pode se molhar. Infelizmente, tá? Tem até uma pergunta Tem, sim, polêmica aqui senhora. para fazer. Trouxe só uma polêmica, não quis puxar muito aqui, né, na dor, mas é muito até sobre lipo, né? Sim. Casos de morte. A Sim. culpa é da lipo ou de outra coisa? Então, eu acho que é um somatório de fatores, às vezes, né? Perfuração de órgãos, Débora, é muito incomum acontecer, tá? Porque a gente sente a cânula passando na nossa mão. É real isso daí, tá? Falar, cirurgião perfurou, papapá, é muito incomum. Quando você vê essas mortes por imperícia ou imprudência, tá? Geralmente são ocasionados por não plásticos. Na grande maioria são por não especialistas. Só você vê, tá? Geralmente são pessoas que não têm a devida formação e o devido treinamento. Tá? Pode acontecer com a gente que tem treinamento? Claro, como eu disse a você, é factível que aconteça, porém é um pouco mais difícil, porque a gente sente o procedimento na nossa mão, o que está acontecendo, tá? Então é mais difícil. Geralmente a gente vê com pessoas que não estão preparadas, tá? Então, que não são habilitadas a executar esse tipo de procedimento. Só baixar os processos, tá? A maioria são não cirurgiões plásticos. E a galera sempre traz o contrário, né? Sempre traz ao contrário. Tem muita história que a gente escuta, E por isso que a paciente fica parar até de postar justamente, sobre tá? o mesmo tema, Justamente. com medo Com medo. da mídia. Porque a maioria são de não cirurgiões plásticos, tá? A sua grande maioria. É só baixar todos os processos. Acontece com cirurgião plástico? Claro, ninguém tá livre, como eu disse, né? Mas a gente sente o procedimento da mão, a gente tem o treinamento para isso, né? Então é mais difícil acontecer. Às vezes pode ter uma banda de fibrose, bater, a cânula bater. Pode, mas realmente é mais difícil, né? Então, a mídia traz às vezes isso, né? À tona, né? Mas quando você vai ver, não é bem assim não, viu? Tá? Então, é importante fazer cirurgia plástica com cirurgião plástico. Hoje em dia a gente está vendo tudo tão esquisito e banalizado, tá? Todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Não vou citar nomes, não estou aqui para falar isso, mas a gente vê que coisas que a gente levou, olha quanto tempo. São 6 anos de faculdade de medicina, mais 6 anos de residência médica. 3 de cirurgia geral, 3 de cirurgia plástica, ainda eu não paro, porque eu acho que eu não sei ainda. Tá? Porque ninguém sabe tudo, ninguém tem o domínio total do conhecimento, tá? E o simples fato de você sempre estar procurando melhorar, isso faz com que as coisas, as complicações diminuam, porque se você achar que você sabe tudo, então você já pode parar, né? Porque você já sabe tudo, Mas né? qualquer área é assim, né? Não só da doutora, mas querendo ou não, a gente tá falando de risco, tá falando de vida. E eu trouxe algumas perguntas Claro. das tuas colaboradoras, eu ia dizer, mas trouxe de todo mundo, trouxe de dentro da empresa, trouxe do teu Instagram. E uma pergunta que eu acho que vai ser bem pertinente trazer, já que você está falando de toda a tua técnica, de tudo, todo o estudo, Sim. a gente pode até falar do preço. Isso Porque a mulherada adora saber por que é tão caro, né? Adora A doutora saber. acabou de contar, Adora. talvez, meia hora aqui de tanta coisa que ela faz. Então, eu quis trazer uma pergunta assim, bem leve. Qual a média do preço da lipo no Brasil? Putz, essa eu acho que é a pergunta mais polêmica que você me fez até agora, tá? Essa é polêmica. Ó, eu já vi X-tudo. O que é o popular X-tudo? Mama, lipo e abdômen por 15 mil. Ah, como eu já vi só uma prótese de mama por 25, 30, tá? Vamos então falar assim, qual que é o preço que tem que ter medo? Pode dar merda Muito aí. barato, né, gente? Tá? Um X-tudo por 15 mil, não fecha a conta. O negócio, assim, isso daí geralmente é... Olhe lá, hein? Não dá nem pra prótese de mama, vou te contar. Com tanto Paranauê que a gente usa, é fio de não sei que jeito, é funil de não sei quanta coisa. Poxa,
Pra gente fazer uma cirurgia de prótese de mama, que o pessoal acha que é uma bobeira, é só colocar a prótese e sair correndo. Cara, não é só isso não, a gente faz um tanto paranauê de conta, você não faz ideia, a gente tem que fazer conta de tudo quanto é jeito, medir com simulador, medir com Vectra, checar, medir na paciente, fazer a conta para ver se tá certo, ver se a prótese é aquela mesma. Cara, é só enfiar lá a prótese e sair correndo, comprar um monte de material legal para você poder fazer a técnica adequada para que a recuperação de fato seja mais rápida. Então, um monte de pinças, as pinças não são daqui, são tudo de fora. O material vem em moeda estrangeira, não é nosso real nacional. A gente sabe o que está acontecendo com o real agora. O investimento vem todo de outra moeda. Como é que você vai fazer uma cirurgia de excelência com um custo baixo? Acho que não casa, né? Porque tudo que você traz é de fora. E tem que ser, né? Tem que bater as contas. Que a gente tá falando de segurança aqui o tempo todo. Ah, louco, Se a tá? gente não falar de segurança, a gente não tá falando de cirurgia. Não tá falando de cirurgia, né? É o Six Lean Sigma, que eu sempre falo ali, né? Que eu falei da aviação que a gente traz também para a segurança do paciente, né? É funil dos 14 pontos, é fio farpado, é fonte de luz para não ter contaminação que fica na tua cabeça, é um afastador diferente, é pinça diferente, é luva diferente, é campo diferente. Tudo isso tem custo, tá? Isso não vem de graça. É treinamento. Não adianta você ler o livro e fazer. Tem pulo do gato, tá? E o pulo do gato a gente só aprende vendo, só aprende fazendo, só aprende conversando com os outros, tá? Tem o preparo de um paciente pré, tem os cuidados intra e tem os cuidados pós. Então, é toda uma sistemática, não é simplesmente, faço, li, vou fazer. Dá até para tentar, mas vai ter uns percalços no meio do caminho. Você acha que, não vou dizer concorrência, mas os amigos aí ao redor que acabam fazendo esse preço mais em conta, fazendo um preço fora da, Sim. da realidade, o que você acha que passa na cabeça da galera? Faço nem ideia. Faço nem ideia. E qual que é a tua opinião sobre esse tipo de profissional, né, que cobra tão barato? Olha, eu acho que tem pessoa para todo profissional. Tem gente que vai com eles e tem gente que vai com outros. Não gosto de criticar, Que sabe, nem Débora? comprar a bolsa da marca e comprar a bolsa falsa. Tem Discordo. paciente para todo público, tá? Então, tem público para todo cirurgião e tem paciente para todo tipo de cirurgião também. Eu acho que a pessoa tem que se sentir segura e tem que se sentir bem com o seu médico, né? Não posso criticar. É ruim criticar as pessoas. A gente não está vivendo a realidade dele, né? Então, quem sou eu, né? Se eu Pra falo entender, mal né? de alguém aí, como diria, quando eu falo mal de alguém, quando eu falo mal de Pedro, sabem mais de mim do que de Pedro, tá? Então, quem sou eu para falar, para julgar, para falar qualquer coisa? Tem público para todo mundo, se ele tá feliz assim, eu tô mais feliz ainda. Não tem nada a ver. Mas, se quer fazer os trem que nem a gente faz, existe um custo, e às vezes esse custo não casa com um custo com um valor tão baixo, né? Não é nem valor, né? Que aí já beira outras coisas, né? Porque realmente são elevados, os materiais pesa, a gente tem que renovar, não tem jeito. E acho que até tá respondendo nessa tua frase, existe algo que as pessoas acreditam sobre o seu mercado que você pensa diferente? Eu acho, Acho tá? que é exatamente isso. Exatamente isso. O pessoal acha que cirurgia plástica é limitada, tá? Que é só aquele belo feijão com arroz, tá? Gente, não. Tem tanta coisa legal acontecendo e tanta coisa legal por vir, tá? É um infinito de possibilidades, tá? Tudo com segurança, tudo com técnica, tudo com realmente precisão. E assim, eu acho que quando o cirurgião acha que sabe demais, eu acho que ele não sabe nada. Você entendeu? Porque, putz, quanto mais eu estudo, mais vejo que eu não sei nada. Uma das perguntas que trouxeram aqui, como se dá a união das duas técnicas de estar trazendo a lipo HD Total Definer com a Mastogrip? São duas mudanças absurdas de paradigma. Sempre o pessoal critica, às vezes, um selinho, Cinepar, esse selinho aí. Débora, como é você sentar, deitar na praia e ficar o peito e não cair para debaixo do sovaco? Graças a Deus não tem quase nada aqui, mas os Mas relatos são horrores, né? Ninguém gosta. suponho que você tinha, tá? Essa é a principal dor da paciente que vai lá no consultório. Ou que não tem, que aí não tem pra onde cair, tá? Ou que quando tem, ou tem uma prótese, ou tem uma mama, ou que já gestou, que já teve filho, quando deita cai pra lateral, tá? Só o simples fato dela ficar junta, parada no meio, ok, tá? Já alivia aquela dor. Outra dor, ficar parada, tá? É mãe, é profissional liberal,
Você tem 30 dias para você ficar parado de... Jamais. Jamais. Estão Tá? aqui se mexendo, aqui sentada, né? Justamente. Não tem como ter um downtime desse. Então, realmente, a somatória de todas as técnicas, mastogripe, lipo-HD, cirurgia plástica funcional, cirurgia robótica, fechamento de diástase por vídeo e laparoscopia, tudo isso se soma, porque tudo isso é a tentativa de te entregar com mais segurança e menor downtime, para você voltar mais rápido para suas atividades. Pode acontecer algumas intercorrências no meio, claro que pode acontecer intercorrência no meio do caminho, mas a gente consegue diminuir isso. E você consegue se recuperar mais rápido. Muito bom. Outra pergunta. Tem como fazer cirurgia de mama pelo SUS? Tem sim, tá? O que eu recomendo aos pacientes? Tá? Geralmente o pessoal sempre pergunta isso, pelo SUS e pelo convênio. Pelo SUS, serviço universitário. Serviço hospital universitário, que tem a cirurgia geral e cirurgia plástica, geralmente são encaminhados pelas unidades básicas de saúde de cada região. A pessoa chega na unidade básica de saúde da sua região, passa em consulta com o médico que lá atende, essa pessoa vai examinar e vai encaminhar para o serviço universitário pertinente que tenha o serviço de cirurgia plástica. Habitualmente, nesses serviços de cirurgia plástica, existe uma fila, tá? E a pessoa é escalonada nessa fila. É demorado, tá? Por quê? O É SUS, tudo, né, às gente? vezes... Por que não tem fila lá? Então, é demorado, infelizmente, tá? Ele funciona muito bonita no papel, tá? E a visão do SUS é muito bonita, mas realmente tem uma fila demorada, porque às vezes cancela, às vezes não tem o anestesista, às vezes não tem o material para se operar, às vezes não tem anestésico no sistema único de saúde, às vezes tem um ingresso, então tem sempre um monte de fatores, então isso acaba atrasando e aumentando ainda mais as filas. Mas sim, tem essa possibilidade. Quem fez serviço SUS, como eu fiz, vim de uma residência de SUS, nós operávamos pelo SUS, fazia mamoplastia redutora, fazia abdominoplastia, fazia as reconstruções de mama, fazia os pós-bariátricos, tudo pelo SUS. Então, sim, existe e é possível. Pelo convênio, é um pouquinho mais difícil, tá? Os convênios, depois da pandemia, houve esse boom. Acho que estão restringindo muitas coisas que não eram restritas. A gente está vendo que está tendo um controle maior, tá? Eles liberam reparos, né? Sempre as pacientes da pós-bariátrica, elas vêm perguntando isso. O que a gente vê são códigos para liberação do abdômen, que isso já existe, né? Mama, face, contorno corporal diverso, pela tabela que o pessoal utiliza das operadoras de saúde, ainda não contempla, tá? Eu acho que depois do pós-pandemia vai ser muito difícil, tá? As seguradoras de saúde também contemplarem isso, porque houve uma quebra muito grande do ponto de vista financeiro, né? Então, isso está sendo... Vão gastar com coisas que, às vezes, mais, digamos, importante do ponto de vista deles, né? Às vezes não do Isso ponto de aí. vista do paciente, né? Até porque a gente está falando o tempo todo aqui de segurança, Sim, tecnologia, sim, inovação. sim. E se a mulherada quer o melhor, quer o que está de ponta, quer realmente o alto nível, tem que procurar o particular. Débora, vou te contar que no SUS tem uns profissionais muito, muito top, tá? Porque são geralmente os professores universitários. E vai ter Renuvium lá também, se quiser. A Renúvia não vai, né? Vão ter as técnicas outroras, mas tem gente muito capacitada. Mas Renúvia não, né? Aí já estamos... Nem R24R. Aí já estamos falando de outras coisas. Mesmo porque não tem nem material para isso. E se a gente for pensar em mama, parte da sensibilidade, se eu for fazer mastogripe ou a recuperação rápida que é R24R, como é que fica? Então, sensibilidade da mama. Com a mamoplastia de aumento só, que é o R24R puro e simples, você pode ter uma perda, digamos, não é perda transitória, você tem uma hipersensibilidade do bico do peito, mas isso não vai levar a alteração nenhuma da sensibilidade do seio em si, muito menos do bico, tá? Agora, quando você faz mastopexia com prótese, existe uma percentagem. 4%, às vezes até 2%, pode ter uma perda permanente da sensibilidade das areolas. Não é comum, é mais comum nas reduções mamárias de mamas gigantes, as gigantomastias. A maioria das vezes a gente percebe que há uma perda transitória, mas que retorna dentro de 6 meses a 1 ano. Então, é muito incomum ter uma perda permanente. Algumas perguntinhas que vieram nos Claro. seus stories. Doutora, consigo eliminar a flacidez abdominal só com lipo? Tenho medo da cicatriz grande. Então, depende. Caso que é abdômen, tá? Não vai ter jeito. Mesmo passando Renúvio no corpo inteiro, não vai rolar. Renúvio é limitado, responde nos 50% a 40% e tem pessoas que respondem mais, tem pessoas que respondem menos. Não sei quem é o 40%, não sei quem é o 50%, não sei quem é o 20%.
Sei que bariátricos, fumantes, mais idade, tá? Alimentação inadequada respondem menos. Quem toma muito sol responde menos. Pele com estria responde menos. Tem algum grau de resposta? Tem, porém não sei qual vai ser, tá? Então, isso é muito individual. Quem tem indicação? Pele boa, indicação de fazer só lipo? Tem. Quem tem muito excesso de pele, pele de não tão boa qualidade e tem indicação de abdominoplastia, vai continuar tendo indicação de abdominoplastia, não vai mudar. Entrei no teu consultório, descubro contigo isso? Com certeza, Perfeito. na hora. Em quanto tempo o resultado da lipo aparece no meu corpo? Ah, de 6 meses pra frente. Eu falo de 3 a 6 meses. Se você for fazer a tríade, ele vai vir bonitão. 9 meses, então, vai estar tinindo. Se não fizer a tríade de cuidados, já era. Com 1 ano, você já voltou bolota. Eu já aprendi aqui com a doutora. Tem uma pergunta aqui que é praticamente o que ela falou agora. Tenho 42 anos. Será que a lipo com renúvel vai funcionar bem pra mim? Vai pro consultório dela que você descobre na hora. Que a gente vai avaliar os seus fatores, uai. Não falei que tem um monte? Comparado à lipo tradicional, é muito mais caro com a sua lipo? Uhum. Vou falar um negócio pra você que não é pra soar arrogante, tá? Eu tenho uma Ferrari parada dentro do centro cirúrgico para eu fazer uma cirurgia de lipoescultura. Tem equipamento da ordem de 1,5 milhão parado ali. Como é que vai ser uma lipo tradicional? Tem metade, né? 1% talvez. Nem E o isso. resultado pra vida toda que tu tem depois. Se você depois- manter Claro, com a tríade. com a tríade, tá? Importante falar isso, né? Porque senão o pessoal vai pegar só pra vida inteira e vai esquecer a tríade. Você entendeu? Depois vai assim, ó, eu vi lá no seu podcast lá que você falou Te que é dou pra uma vida Ferrari, inteira. mas você tem que fazer a manutenção. Tem que fazer a manutenção, mas é real. Eu tenho uma Ferrari parada dentro do centro cirúrgico, tá? É o meu material que eu uso. É uma Ferrari. É material da ordem de 1,5 milhão até 2. Tá lá, parado, tá? E vamos aumentar ainda mais. 2023, ó. Tá chegando aí. Não querendo fazer escassez, mas eu sei que todo ano ela aumenta, porque a gente cuida também um pouquinho da gestão da doutora. Então, minha filha, se você tá querendo se preparar para 2023... Já venha. Vem pra lista. Eu sei que esse ano já acabou, não Já. tem mais, Não fechou. tem. Mas para 2023 a gente dá um jeitinho, só Vem de logo. falar. Temos perguntas, inclusive, Uau, que já muito bom. agora, nesse exato momento. Pode trazer aqui, telespectadora que está nos assistindo. Essa videomaker vai entrar aqui no estúdio. Telespec. Vamos ver, tem que ser pergunta boa, gente. Ó, já saiu. Só para você saber, né? A Júlia Online perguntou, atende Unimed? Não atendo convênios. Rose Carvalho. Doutora Beatriz, parcela no cartão? Yes. Parcela, assim que eu sei também. Até chama no WhatsApp que as meninas vão explicar detalhadamente. Exato. Carvalho Charaquel. É normal os seios ficarem com a ondulação quando se coloca a prótese? Então, o nome disso chama-se rippling, tá? Ah, sim. Tá? O nome disso chama-se rippling. Geralmente, nas técnicas subglandulares podem acontecer, tá? Em pacientes muito magras, tá? Com o passar dos anos, tá? Começa a ter uma atrofia da glândula pela própria mesmo idade, né? E pela própria compressão da prótese da mama e deixa o tecido mais fino. O paciente emagrece também, aí aparece aquelas ondulaçõezinhas chamadas ripplings, tá? Pode acontecer, tá? Na submuscular, geralmente a prótese está coberta por debaixo do músculo, então o rippling não aparece, tá? Na parte inferior, você pode até palpar alguma bordinha, porque ele fica coberto pelo dual plane, que é a técnica que a gente usa. Então, às vezes, o paciente muito magrinho sente aqui na parte de baixo, dependendo do dual plane que a gente customiza. Mas na parte superior, não, porque ele fica totalmente coberto. Ou seja, não vai aparecer. Se eu fizer uma R24R, que tem todas as técnicas, uma mastogrip com a doutora... Não, a ondulaçãozinha não parece, não. Vamos dizer, então, que essa dor que ela está trazendo, esse problema, é mais para as técnicas tradicionais. É para subglandular, né? Subglandular. Por que... Uma coisa, Débora, que eu vou pôr aqui. Por que as pessoas... Por que falar? Por que é R24R? O que muda? O que é de diferente? Eu acho muito pertinente, porque isso é uma dúvida muito comum ainda no consultório, tá? R24R, praticamente submuscular. A prótese está debaixo do músculo. É o tal do dual plane. Parte superior recoberta pela musculatura, parte inferior sustentada pelo sutiã interno, tá? Sustentada mais ou menos, que quem sustenta mesmo é o grip, tá? Tá parada ali a prótese, ok? Na técnica subglandular, a prótese está ali debaixo da glândula, ok? As nossas próteses, olha aqui, estão cada vez mais lisas, gente, olha aqui.
Por isso que a gente está mudando a nossa técnica. Você lembra aquele casinho que eu falei para vocês que eu vi um povo atrasado lá em 2013, que eu fui lá para os Estados Unidos, para a Universidade da Califórnia? Foi exatamente isso que eu vi, tá? Eu vi usando prótese lisa, funil, tá? Usando luz, tá? E lavando a mão toda hora, e lavando o lógico toda hora. Eu falei assim, nossa, mas vai usar prótese lisa? Eu até perguntei, né? Que eu tinha acabado de sair da residência, sabia tudo, né? Fiz prova, passei no prova de título, sabia tudo. Eu falei assim, mas gente, prótese texturizada, eu li lá que traz menos contratura capsular. Aí o cirurgião falou assim, olha, traz menos contratura capsular, sim, né? Mas debaixo do músculo as taxas são muito semelhantes, prótese lisa e prótese texturizada de contratura capsular. E desde que você faça de forma adequada, o que era a forma adequada? Eram os 14 pontos da cirurgia segura de mama que eu vi ele fazendo lá. A taxa de contratura cai ainda mais. Aí eu voltei para o Brasil e falei assim, nossa, que povo atrasado, eles estão usando prótese lisa. Aí, né, 2020 veio, então lá nós fazendo exatamente como eles faziam desde 2013. E uma pergunta muito boa da R24R. Doutora, os médicos que falam, eu faço recuperação rápida em 15 dias, 20 dias. 24R é 24, 48 horas, né, minha gente, tá? O que a gente... levantar o braço, o negócio de levantar o braço 15 dias depois não é R24R. O que a gente quer? Que vocês voltem para a vida praticamente normal, tá? Isso não contempla você voltar pro jiu-jitsu, não contempla você fazer windsurf, isso não contempla você fazer box, tá, galera? Não contempla você voltar também lá pro crossfit, andar de cabeça para baixo, subir a corda. Isso daí não vai rolar, tá? Mas não, eu tenho que falar para minhas amigas do CrossFit. Pessoal do CrossFit, não rola, tá? Pular a caixa lá, mortal, 20 quilos para cima, 20 quilos. Pegar aquela bola 300 quilos, não rola, tá? É cirurgia rápida. Não vou ultrapassar as fases de cicatrização da mama, tá? Isso vai acontecer com 3 meses, para Deus e todo mundo. É fisiológico, é anatomia. Mas, para a mulher que tem uma vida, que quer trabalhar, quer digitar, quer carregar sua bolsa, quer ir lá no mercado fazer compra, quer dirigir, quer pegar, dar banho no menino, que precisa dar banho no menino, catar o menino do carro, pôr o menino no berço, trocar a fralda do menino, dá. Ok? É pra gente, assim, menos fitness, né? Assim, é mais normal, tá? Isso não contempla esportes radicais, nem de alto impacto, nem de alto peso. Não rola, gente. A caminhadinha leve. Não é nada subindo batimento cardíaco acima de 120. Vai dar ruim. Se fizer isso, vai dar ruim. E se a gente for ver, a galera que tá fazendo todo cirurgião plástico hoje já faz a recuperação rápida, R24R ou não? Não, né? Porque precisa ter a curvinha lá do aprendizado, né? Precisa treinar um pouquinho, precisa a gente vê ter muita os gente protocolinhos. usando. Eu faço Sempre recuperação tem. rápida. Sempre Ficar tem. ligado. Fica ligado. Perguntar dos 14 pontos, pelo menos, né? Se souber falar, já deve estar no caminho da luz. Depois que faz a R24R, para quem mora longe, pode ir embora? Quantos dias depois? Sim. Pode andar de avião, de carro? Pode andar de pegar carro. sol? Pegar sol depois de 30 dias, mais ou menos. De avião, tem que esperar em torno de uns 7 dias. Tem um processo de descompressão, tá? Sim, tá? Para prótese descomprime, tem negócio da compressão, descompressão. Isso pode levar a descompressão de vasos sanguíneos e fazer hematoma de carro. É o mais comum. A pessoa vai ali, por exemplo, do interior do Mato Grosso, ou até mesmo de outro estado, ela fica comigo em torno de 24, 48 horas e vai embora com 24, 48 horas. E se a gente for falar da mastogripe? Da mastogripe, mais ou menos em torno de uma semana. A gente já faz a mastogripe desde 2020, né? Não tão acurada como a gente veio aqui, viveu a mais, refinar a mais, né? Mas eu já faço mastogripe desde 2020, eu libero o paciente em torno de 5 dias. Paciente que é de fora. Vi um cirurgião dizer que essa técnica, mastogripe ou recuperação rápida, não é segura. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Meu ponto de vista é que ele precisa saber um pouquinho mais, tá? Que isso já existe há muito tempo, tem literatura, tem dado, precisa ler um pouquinho mais e abrir mão dos seus preconceitos, precisa abrir a cabecinha, porque isso é o futuro. O paciente não vai querer ficar lá 30 dias parado sem mexer o braço. Não tem jeito, né? Tem que trabalhar. Inclusive, eu vejo uma galera, fala galera, senão fica feio, né? Mas eu tenho uma amiga em particular, ela saiu da faculdade, estava terminando tudo, e aí, Débora, mas isso aí é tudo mentira. É Não tudo existe, conversa não. fiada, né? Porque não vê dentro, né? Tem que Não. sair para fora e conhecer o mundo fora da universidade. Tem, né? Porque dentro da faculdade, assim, a gente não vê muita coisa, né? A gente não vê gestão, né, Débora? Nem vamos falar de gestão aqui, né? Não vê gestão, né, Débora? A gente não vê gestão, a gente não sabe gerenciar nosso consultório, a gente não sabe fazer nada disso. Tanto é que depois que a gente se forma, vem o grande boom, né? Meu Deus. E aí? Tá? Para começar, o médico não é preparado para isso.
nas faculdades. E não é preparado para um monte de coisa também na residência, né? Lá a gente vai ver o que é feito de uma forma mais habitual, né? Os refinamentos vêm depois. Aí tem que correr atrás. Vou te fazer agora algumas perguntas para quem Claro, está querendo conhecer cirurgia com plástica, né? Se certeza. você fosse explicar da abdominoplastia, o que Uhum. você acha importante as pessoas saberem? A abdominoplastia, gente, precisa ser feita com, não é peso, um percentual de gordura adequado, tá? Corte não vai ser pequeno, tá? Eu não sei o tamanho, depende. Você vai sentar, vai sobrar o avental? Senta, olha para onde que para um lado e para onde que para o outro. Você vai descobrir o tamanho do seu corte, tá? Passando Renuvium, vai diminuir o tamanho da cicatriz? Tem gente que fala que vai, tá? Mas não muito, tá? Vai ficar com corte grande ainda. Corte, gente, pior que seja a cicatriz, com o passar do tempo, a tendência é clarear, tá? As piores das cicatrizes, com os tempos, elas ficam melhores. Mesmo cicatriz queloidiana, mesmo queloide é mais difícil. Mas cicatriz hipertrófica, que as mulheres às vezes confundem com queloide, tá? Elas têm a tendência a melhorar. Então, como eu falo, o tempo cura o queijo, tá? O tempo cura ali a cicatriz. Então, tem que ter a paciência, esperar o processo cicatricial em si esfriar, para que depois você possa trabalhar essa cicatriz e com o tempo ela vai sumir, tá? Não tenha um preconceito com essa cicatriz. É real. Se você tiver indicação dela, a faça, porque o contorno fica legal. Tem gente que não se importa de ficar com Tem pouco. medo, né? Tem medo. E não se importa de ficar com flacidez, mas às vezes fica muita flacidez, mesmo a gente utilizando as tecnologias. E a pessoa substitui a dor que ela tinha da gordura pelo excesso de pele, que vai incomodar também. Então, precisa pôr na balança o que de fato você quer. Ou a cicatriz ou o excesso de pele. Tanto é que tem uma pergunta aqui só sobre isso. A minha cicatriz da abdominoplastia ficou torta. É normal isso acontecer? Às vezes sim, nós não somos retos, ok? É normal sim, nós temos escoliose, um lado da perna é maior que o outro. Nem Deus faz igual, Débora, É tá? verdade. A gente quer a perfeição, né? Chegou no médico, me deixa perfeita, Tá? Nem Deus que é faz isso que igual, tá bom. um lado não é igual ao Não outro. espero menos. Tá? A força de cicatriz que atua do lado direito não é a força de cicatriz que atua do lado esquerdo, tá? Assim, se a cicatriz ficou muito fora do parâmetro, volta, conversa com o seu médico, que certamente tem gente que faz disso um drama, gente. Correção de cicatriz é um troço tão comum, tá? Porque quem cicatriza é o paciente, não é o cirurgião plástico, não. A gente tenta fazer o melhor para todo mundo. Só que, infelizmente, as pessoas são diferentes e são variáveis, e cada um responde de um jeito. Às vezes, o que eu faço para José e para Maria não é o mesmo que eu vou fazer para Sebastião e para o Antônio, tá? E não vão responder de formas iguais. Somos diferentes, essa é a graça da coisa. A partir do momento que tudo for igual, não vai ter graça mais, porque a graça está na diferença. E mesmo você sendo, né, um lado, não é igual ao outro. Tua face não é igual à outra. Teu seio não é igual ao outro. Por que vai querer que a cicatriz fique igual ao outro? Tua perna não é do tamanho da outra? Verdade. Ah, que é isso. Fica aí para todo mundo, né, que tá achando que. Porque, querendo ou não, a gente entrou numa tendência de perfeccionismo depois que Então, começou a surgir perfeição. o filtro do Instagram. Pois é, perfeição não existe, né, gente? Se fosse perfeito, não existiria, não é real, tá? A perfeição não existe. O mundo real é imperfeito, né? A perfeição acho que existe a partir do momento que você morre, né? Porque aí você não faz mais nada, né? Aí você é capaz que morreu, né? Mas agora, tipo, o mundo real é da imperfeição, tá? A Terra é imperfeita, tá? Não existe a perfeição. Você pode tentar buscar e transformar cada vez no melhor. Mas perfeição pura, isso daí é conto de fadas. Acho que está na hora de começar a voltar para a realidade. Se a gente for falar de mamoplastia redutora, o que você pode explicar? Mamoplastia redutora, tá, pessoal? Às vezes eu falo, né? Tem paciente que vai ali no consultório e quer fazer mamoplastia redutora e pôr prótese. Eu não entendo, tá? Vai trocar os 6 pelo meia dúzia, tá? Que eu falo, né? Você tá querendo tirar pra pôr, tá? Assim, pessoal, cirurgia de prótese de mama ou qualquer cirurgia de mama vai cair com o tempo, tá? Gente, não tem jeito. É mama, tá? Olha o que eu falei. A gente mora na terra, a gente fica velho, passou os 40, perde o colágeno vai pro ralo, oxida como um navio e a gravidade, infelizmente, puxa para baixo. Não adianta, vai cair. Qual o prazo? Não sei dos seus hábitos alimentares, não sei da sua vida, não sei se você está engordando e emagrecendo. O habitual é que seja entre 10 e 15 anos, mas eu não sei, tudo é variável, cada um responde de um jeito. Com ou sem prótese, vai precisar. Com a prótese embaixo do músculo, acima do músculo, vai precisar. Prótese não é para a vida inteira. Tá? A gente está falando de mama redutora, mas eu já vou tocar na prótese aqui. Prótese não é para a vida inteira, é um polímero de plástico, tá? Nem prótese de titânio no quadril, precisa trocar? Não precisa?
Então, válvula, precisa trocar? Não precisa? Então, por que um polímero de plástico não vai precisar trocar? Precisa, cada 10, 15 anos, ok? É meio ilógico você pensar que não vai haver necessidade. Ou vai ter que trocar porque houve uma ruptura, porque nada é infalível, ou vai ter que trocar porque houve uma contratura, que é uma complicação muito comum, 14 a 15%, pode acontecer, ok? Ou vai ter que trocar porque caiu. Então, toda prótese vai ter que Se um fez dia ser tradicional mesmo, trocada. daí a gente já sabe que cai, né? Vai cair com a submuscular também, Débora. É o nosso popular waterfall. Já disse que a gente vai ficar velho, vai engordar, vai emagrecer, vai oxidar e vai perder colágeno. Mas demora mais um pouquinho. Demora mais um pouquinho, tá? Se você mantiver os hábitos saudáveis e mantiver seu peso estável, tá? Então, a tendência é que isso fique por mais tempo, tá? Que é isso que a gente fala, que a técnica submuscular tem uma durabilidade maior de resultado. Mas vai cair também. E a deformidade, quando cai na técnica submuscular, é o waterfall, queda d'água, não é a dupla bolha, tá? A waterfall, queda d'água, o que que é? A prótese vai ficar paradinha aqui em você, tá? Debaixo lá do músculo, quietinha, paradinha. Mas a glândula vai escorregar por cima. Eu falo para minhas pacientes, vai ficar parecendo um Snoopy. O bico fica aqui embaixo, a prótese fica aqui em cima. No sutiã fica lindo, mas quando você tira, fica esquisitão. Aí é a hora de você trocar. E achei bem importante trazer isso, porque todo mundo quer uma receita pronta, né? Não Coloquei tem. prótese, quanto tempo pra cair? O que que vai acontecer? Vou Não fazer o quê? tem. Não tem receita pronta. Não. É o teu estilo de vida. Sim. Então, melhor ponto de vista, se a gente for ver, cada um ano tá visitando a doutora de novo. Sim, Porque os dali ela vai acompanhamentos, né? ter o ponto de vista mais claro sobre ela. E acompanhamento também anual, tipo, quem tem uma prótese de mama tem um compromisso de se cuidar para a vida inteira, ou tem uma cirurgia de mama redutora, tem um compromisso de se cuidar para a vida inteira. Você mexeu, né? Você adicionou um corpo estranho, você tem que cuidar. É como se você comprasse um carro e você tem que fazer uma manutenção anual. É o comum, ok? E se for pensar, existe uma receita, mas ela é personalizada e específica para Cada aquela pessoa. justamente. Ah, tá vendo? Tem como. Justamente. Só ir lá e falar com a doutora. Não tem, esse negócio não é genérico. Você não é genérica, você é única. Justamente, tanto é que a clínica a gente montou, inclusive, baseado nisso, no fato de vocês serem únicos, tá? Nós somos todos diferentes. A arquitetura da clínica o arquiteto escolhido foi justamente isso, tá? A arquiteta foi escolhida porque ela faz projetos únicos para as necessidades dos seus clientes, tá? Como cada pessoa é única, eu não posso fazer uma clínica genérica. Então, Perfeito. eu quero uma coisa única. E realmente a minha missão, minha razão de ser é ser único, diferente, porque nós somos únicos e diferentes, tá? Então, a gente foi buscar uma pessoa que traduzisse em linhas aquilo que eu tinha na cabeça. E se a gente for falar sobre sutiã interno, o que você gostaria de explicar? Sutiã interno, ninguém sabe o que é. Todo mundo chegando pro consultório perguntando o que mas é um sutiã. Pessoal, é um fio farpado, é um fio com garra, parece um anzolzinho, tá? Bem rudimentarmente falando, tá? Ele parece como é que é o cerol que o pessoal fala, né? Parece um cerolzinho, tá? Esse cerolzinho a gente usa no sulco da mama para sustentar que o sulco fique mais firme, para impedir que com o passar do tempo o sulco caia, tá? Então ele mantém um pouquinho mais firme o sulco da mama. Apenas isso. Isso é o sutiã interno. Não vai ser ele a salvação da lavoura para manter tua prótese no lugar. Quem vai segurar a prótese no lugar é o mastogrip. É o grip. Tudo faz parte, então. Tudo faz É um parte. conjunto. É um conjunto. O sutiã interno serve para estabilizar o sulco. Quem segura a prótese é o grip plane. E se a gente for falar sobre a sua tecnologia Vaser? Bom, tecnologia Vaser eu uso desde 2013, tá? Caramba, tá? Sem o Vaser eu não sei mais operar. É real isso, tá? O Vaser é um ultrassom, tá? Ele vem com probes, não são cânulas. Nesses probes eles têm tipo 1, 2, 3 ogivas, fenestrinhas, e elas dispersam calor ou energia, que é uma onda de ultrassom com 36 MHz na ponta ou radiada. Probe de 3 anéis mais central. Probe de 2, um anel, ele abre o leque, tá? E serve para que a gente emulsifique, mas na verdade ele cavita a gordura. Como ele cavita a gordura, fica mais fácil de eu extraí-la. Então eu machuco menos o paciente. Aí eu extraio com o tal do Microair. O que é o Microair? É um vibrolipo, mas a Microair é uma marca americana, que eu também uso desde 2013, tá? Eu extraio essa gordura, ela é extraída de uma forma mais gentil, menos traumática e com uma melhor viabilidade, para que tenha uma pega melhor dos enxertos de gordura, porque é a forma como é a gordura tratada, tá?
E isso faz com que a paciente fique menos roxa, fique menos inchada, perca menos sangue, tá? O Vaser, não estou fazendo apologia à tecnologia, estou usando o nome comercial, tá? Mas o ultrassom, por enquanto, que a gente tem, que temos aí é o Vaser, ele é uma tecnologia de segurança, tá? É um dos únicos equipamentos que nós usamos que tem, dentro da cirurgia plástica, nós temos níveis de evidência nos nossos artigos científicos, e o Vaser é um equipamento nível 1, porque é real, tá medido, perde menos sangue, isso é mais seguro, tá? O paciente depleta menos, recupera mais rápido. Eu acho fundamental, não dá para mais fazer aquela chuçada que faz com a cana tradicional, sangra demais, E tem faz gente que muita ainda fibrose. faz. Ah, tem, deve ter, nem sei, tá? Débora, não quero Nem olho. Só faço o meu, eu né? faço o meu, tá? Eu faço o meu e vou atrás daquilo que eu acredito que seja melhor, tá? Então, eu não fico olhando muito o que um tá fazendo, o que o outro tá fazendo, eu sigo, tá? O que eu vejo que tá tendo o melhor resultado, eu sempre tive esse negócio de ser muito fuçada e curiosa, tá? Então, assim, o que eu vejo que tá tendo o melhor resultado, eu vou atrás, tá? E eu via que tinha melhor resultado, eu via que a pele retraía mais, tá? Eu via, e aí eu precisava respaldar. Foi quando eu comecei a estudar. Antes de adquirir o equipamento, eu fui fazer o estudo, né? Eu estudei, eu achei um artigo, eu pensei, legal isso aqui. Vi, tá? Bacana. E melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se for ver o microair, então é um conjunto, Vaser com microair? É os dois, não faz sem? Geralmente sim, tá? É a casadinha, tá? O que eu falo pro cirurgião plástico novo, tá? Primeiro adquira um vibrolipo legal, tá? Ou um aparelho que extrai a gordura com mais facilidade. O Microair, o Vibrolipo, tem o Microair, Vibrolipo, tem outra marca também que eu esqueci o nome, tá? Eu esqueci o outro nome. É Vibrofit, que é da Faga, que é do meu amigo Bashir, tá? Então, tem todas essas tecnologias que extraem com mais facilidade. Então, o cirurgião plástico está se formando, compra um desse, porque isso aí vai ser bom. O segundo passo é comprar um laser, né? Porque, pô. Aí depois vai pro Se puder Renuvium, escolher o Body top, já Tight. começa com o top. Acho que tá tendo bastante coisa nova aí no mercado, viu, Débora? Tá vindo o pessoal aí, não tá ficando para trás, não. Tá vindo muita coisa, muita coisa, muita coisa, tá? O Vaser ainda é o que tem mais garantia, que tem nível de segurança, que tem estudo, que tem. São mais de 20 anos, né? Não tá aí ontem, né? Então é bem certificado. Se a gente voltar agora um pouquinho sobre mama, se a gente for falar sobre a tecnologia do funil, Tá. o que você gostaria de explicar sobre ele? Bem, o pessoal acha que isso é uma bobagem, né? Parece uma coisa, uma plastiquinho bobo. Mas por que que tem? A prótese de silicone, ela tem coesividade, esse gel, tá? Então, ele é mais duro, menos duro, tá? Se eu ficar enfiando ela com o dedo, tá? Aqui, tá? Colocando a prótese, como a gente colocava enfiando o dedo, eu quebro a coesividade do gel, tá? Isso faz com que as deformações dos implantes fiquem... Sabe aquela ondinha que que a moça perguntou? Então, eu quebro a coesividade, faz mais aquela ondinha, tá? E também tem o nosso toque de ficar enfiando o dedo, né? Por mais que você tá usando luva, que tá lavando, que o simples fato de você manipular demais, isso aumenta uma transferência de contaminação. Tanto é que um dos 14 pontos é não ficar pondo e tirando molde, tá? A gente faz conta para saber qual é a prótese que a gente tem que usar para não ficar pondo e tirando molde, para não aumentar a taxa de contaminação e sangramento, né? E o funil serve para isso. Além de não quebrar a coesividade do gel, a gente coloca aqui dentro a prótese, joga água, tá? Para deixar, porque isso aqui tem um silicone por dentro, né? Quando a gente joga água, ele fica bem facinho de pôr. Então, ele é um funil de confeiteiro mesmo, né? A gente coloca ele aqui e aí a gente vai introduzindo ele por esse buraquinho. A prótese vem aqui dentro e aí a gente só faz um apertão e ela para lá dentro da loja, A tá? gente vai botar um vídeo enquanto a doutora está Claro. explicando, te mostrando na real oficial fazendo. Fazendo. Então, ele cai lá dentro e a gente só ajeita a prótese. A gente não fica colocando com o dedo, não fica alterando, não fica quebrando a coesividade. Ele entra muito fácil, que é assim que tem que entrar. Isso diminui realmente a taxa de infecção local, a taxa de infecção que pode ocasionar com a manipulação da própria implante e também a quebra de coesividade do gel. E tecnologia dual plane. Bem, o dual plane, na verdade, é uma técnica. Tá? O dual plane é uma técnica cirúrgica, foi inventada, né? Foi preconizada pelo Dr. Tebbets lá nos Estados Unidos, né? Que foi quem preconizou o tal do R24R, ou cirurgia de recuperação rápida. Tem o dual plane, que a gente fala customizado, ele é dividido em graus, tá? Que é um músculo que a gente trabalha ele conforme a gente quer deixar a mama mais para o lado, quer deixar a mama mais para o meio, quer deixar a mama mais para baixo. A gente customiza o tal do dual plane, é a forma como a gente trabalha a musculatura.
para deixar a mama mais juntinha, mais torta, ou mais lateralizada, ou um pouquinho mais baixa, conforme a necessidade de cada paciente, porque ninguém é igual a ninguém. E cirurgia de prótese de mama não é uma prótesezinha, não subestimem a cirurgia de prótese de mama. É uma cirurgia cheia de pitch and fails, isso que eles falam, tá? Não conheço. Tá. É cheio de truques, tá? Não é assim só. Se a gente for falar agora Não é só dos 14 tocar lá. pontos de segurança, são 14 passos São que vocês 14 têm que passos, seguir. são 14 E passos. eu queria que brevemente, se você pudesse, pra gente Claro, vou ver se eu trazer. lembro eles todos aqui. Ó, é lavar muito bem loja com solução de antibiótico, lavar com solução de Adams, fazer incisão pelo suco da mama, não incisar nem pela axila nem pela areola, fazer trocas e lavar as mãos, usar luva sem talco, utilizar fios farpados, utilizar as pinças que nós utilizamos para poder fazer hemostasia prospectiva, para que não sangre, tá? Utilizar o funil que tá aqui. E que mais? E não utilizar aquele afastador iluminado, a válvula iluminada, tá? Que isso também aumenta a taxa de contaminação, segundo a luzinha que fica lá, que fica entrando em contato, conforme múltiplas esterilizações pode fazer biofilme local. Então, isso é uma das coisas que se preconiza. Outra coisa também, manter a normotermia do paciente durante a cirurgia é fundamental, porque conforme o paciente faz hipotermia, aumenta a taxa de translocação bacteriana. Utilizar campos descartáveis, tá? Porque a gente está usando fio com farpas, tá? E material reutilizável, às vezes vem algum grau de contaminação de campo. A gente, por mais que seja esterilizado, né? É algodão, então tem um fator a mais de coisa, né? E com o fio farpado, ele pode pegar numa fibra daquela de algodão e carregar alguma coisa para dentro, provocando uma reação inflamatória maior. Então, é importante que você use materiais descartáveis, aventais descartáveis e campos descartáveis. Resumidamente, são esses os 14 pontos da cirurgia segura de mama. Muito bom. Aí, anestesia geral, venosa total. Tem que juntar, hein? Tem Tá. que colocar também. E, inclusive, para fechar o nosso podcast, queria te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom, tá? Eu acho que a gente sempre aprende mais, escuto muita coisa, mas muita coisa assim, ainda tem mais para ouvir. Não consegui fazer todas as perguntas, mas... É muito, né? Olha. Então, e eu não assim, paro de falar, né? Quem tiver pergunta, manda para a doutora que ela responde. Né, doutora? Mas Com também... certeza. Às vezes eu demoro um pouco, mas respondo, viu, Débora? Chama direto lá no WhatsApp, que é mais fácil, né? Opa, Conversa tá? direto com as meninas. E as meninas respondem. Linda para conversar com vocês. Pois é, e nós temos mais 2 novas integrantes que não estão aí, tá? A equipe cada vez subindo mais, graças a Deus. Tenho muitos anjos para me ajudar. Quem gravar de novo aqui com a gente para trazer com certeza. essas novas integrantes. Com certeza. Qual é o segredo para 2023? Vai contar pra gente? Porque Não. eu tô desde o começo desse cast. Não vou. O segredo... Quando que vai ser revelado? Vai ser revelado só em janeiro. Janeiro. Sim, senhora. Tá perto, só 2 meses. E pra gente aqui que é VIP, que vai fazer todo o trabalho por trás das câmeras, a gente vai ficar sabendo antes? Com certeza. Fechou. Então, já tá ótimo. Então, obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Obrigada pela disponibilidade, tá? Tá aqui, esse bate-papo é muito legal. Sempre. Aproveite as praias aqui de Catarina. Mande um beijo lá pro seu Thiago. Vou aproveitar o mastogripe, minha filha. Se eu falar que eu vou verdade, pras praias, o Thiago me dá uma cacetada na cabeça. Vai olhar de longe, né? Só. Mais ou menos isso. Obrigada, gente. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Legal.